Olá, sejam bem-vindos. E aí a gente está no segundo momento aí do módulo 13, ok? A aula 2 do módulo 13 de matemática do ensino médio, especificando e trabalhando agora com continuidade do conteúdo. A gente já tinha trabalhado inicialmente aí com ele a respeito de sequências e progressões, tá? Então, no primeiro momento, a gente trabalhou sobre as sequências numéricas, verificamos tipos de sequências que existem e a forma de se desenvolver uma sequência a partir de uma lei de formação. Hoje, ou melhor, nessa aula, né, a gente já vai trabalhar com o intuito, com o objetivo de desvendarmos e diferenciarmos as chamadas progressões e verificar quais são os tipos diferentes de relações que existem nas PAs e nas PGs. Então, falando-se de progressão aritmética, nada mais é do que uma sequência numérica, né, em que a diferença entre quaisquer dois termos que tu escolha e esses termos sejam consecutivos, seja sempre um valor único, seja sempre uma constante. Então, tu escolhe quaisquer dois elementos dessa sequência, aplica-se a diferença entre eles. Nesse caso, considerando a posição deles, a gente sempre vai fazer escolha de um elemento menos o elemento necessariamente anterior a ele, tá? Então, por exemplo, se eu tiver os elementos A1, A2, A3, A4, isso é uma sequência numérica. Para que seja classificada como PA, eu vou dizer que escolhendo o segundo elemento e subtraindo do primeiro, esse valor é o mesmo de pegar o terceiro e subtrair do segundo, que é o mesmo valor de se pegar o quarto e subtrair do terceiro, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, cada uma dessas diferenças vai dar o mesmo resultado, chamado de R, que é a razão. Então, essa razão é quem determina a continuidade da nossa sequência, perfeito? Então, para a gente poder determinar cada um dos elementos dessa PA, dessa sequência, a gente vai utilizar-se, né, desse valor R chamado de razão, para que eu possa dar continuidade à minha progressão. E aí, para que a gente não precise descrever todos os elementos de uma sequência para saber o valor de um elemento maior, por exemplo, a gente vai fazer uso da expressão chamada termo geral da PA. Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Esse termo geral, gente, me dará a possibilidade de encontrar qualquer elemento de uma progressão aritmética sem precisar saber todos eles. Então, se eu souber o elemento A1, que é o primeiro termo, se eu souber quem é o n, que é o número de termos, ou a quantidade de elementos que a gente tem, né? Ó, número de termos. E se eu souber o valor do R, que a gente já desvendou inicialmente ali chamado de razão, a gente consegue determinar qualquer elemento dessa progressão aritmética, perfeito? Vamos ver um exemplo. É dado uma PA e ela começa com o elemento 3. Então, olha só, eu já sei que se eu fosse desenhar essa minha sequência, classificada como PA, o primeiro elemento da minha sequência é o 3. E tem razão igual a 2. Ele diz que os primeiros 5 termos dessa sequência, então, equivalem a 3, 5, 7, 9 e 11. Então, olha só, então, o próximo elemento é o 5, depois o 7, depois o 9, depois o 11. E realmente, isso é uma PA por quê? Se tu fizer 5 menos 3, isso dá igual a 2. Esse 2 tem que ser chamado de razão. É o nosso R, tá bom? Mas ele tem que ser o mesmo valor se eu escolhesse o 7 e subtraísse do 5. E realmente é, ó. 7 menos 5 também é 2. Então, se a razão é a mesma, se eu continuar fazendo 9 menos 7 dá 2. E se eu fizer 11 menos 9 também dá 2. Então, se essa constante prevalece, e essa constante é chamada de R, que é a razão, temos uma sequência classificada como PA. Ok? E aí ele diz que existe uma maneira da gente somar todos os termos de uma progressão aritmética. A gente vai usar a formulazinha Sn é igual a n que multiplica a1 mais a n dividido por 2. Deixa eu ver se tem um exemplozinho de soma. A gente não tem esse exemplo aqui, mas vamos lá para esse exemplo anterior. Se eu quisesse somar todos esses elementos aqui,
que fazem parte da PA. O que é que eu faria? Eu dizia que SN é igual ao A de si 1 mais ao A de si N, é a regra, tá? Vezes N sobre 2. O A de si 1 é o primeiro termo, que é o 3. O A de si N é o último termo, que é o 11. O N é a quantidade de termos que tem a sequência, que são 5, né? Ó. E isso vai ser dividido por 2. Se eu somar 3 mais 11 dá 14, multiplicado por 5 e dividido por 2. Se eu multiplicar 14 por 5 dá 70, e se eu dividir 70 por 2 dá igual a 35. Quer dizer, a soma desses 5 elementos da PA, eu nem precisei somá-los, um por um, dá igual a 35. Isso vai funcionar muito bem quando a nossa PA tiver uma quantidade de termos maior, tá bom? Então, assim funciona a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. E aí tem a classificação das PAs, né? As PAs podem ser constantes, crescentes ou decrescentes. Quem vai determinar é o valor da razão, meu povo. Olha só, se a razão for zero, a razão não é elemento que eu somo, então de 4 para 4 eu somei zero. De 4 para 4 eu somei zero. De 4 para 4 eu somei zero. Então, se essa razão for zero, os meus elementos não se mudam. Não mudam, na verdade, não se modificam. Se não se modificam, ela é chamada de PA constante, ok? Já uma PA classificada como crescente tem uma razão maior do que zero. É uma razão positiva. Porque se eu pegar cada da sequência numérica que a gente está estudando, ó, essa do exemplo, eu estou somando 2 unidades para poder obter o próximo. Então, se a gente soma, a PA é crescente, porque os elementos estão sempre aumentando. Já na PA decrescente, a razão é menor do que zero, ela é negativa. Ó. Então, se eu saio do 15 para o 10, é porque eu subtraí 5. Se eu saio do 10 para o 5, é porque eu subtraí 5. E se tu observar os números, eles estão ficando cada vez menores. Então, se estão ficando cada vez menor, é classificado como PA decrescente, tá bom? Olha o exemplo lá para a gente determinar um elemento pelo termo geral. Lembrar que o AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. É o termo geral. Ele quer que a gente encontre o 10º termo, então ele quer que a gente encontre o A10. É igual ao primeiro termo, que vale 26, mais o N é a quantidade de termos. Então, se ele quer o 10º termo, a gente quer 10 termos. 10 menos 1 vezes a razão. Professor, não sei a razão, é só você trabalhar aquela diferença do segundo menos o primeiro. Foi uma razão igual a 5. Então, a gente vai botar aqui a razão 5. Então, o meu 10º termo vai ser 26. 10 menos 1 dá 9. E 9 vezes 5, 45. Então, eu vou ter 26 mais 45. E 26 mais 45, 71. Então, tá aí, ó. O 10º termo dessa nossa PA equivaleria a 71. Perfeito? Então, você não precisa escrever todos os 10 para saber somente o 10º. E aí, para fechar o nosso material, entre as progressões também existem as chamadas geométricas, que são as PGs. E a grande diferença é que ao invés da gente efetuar uma soma, agora a gente vai efetuar um produto. E para determinar a razão, ao invés da gente fazer a diferença, a gente vai trabalhar com a razão, que é uma divisão. E aqui eu já tenho um termo geral da nossa PG. Ó. Termo geral da PG, A de si n é igual a de si 1 vezes Q elevado a n menos 1. Ela nos permite encontrar qualquer elemento da PG da mesma forma como a gente fez na PA, tá bom? Olha só, então, a situação da PG. Se o primeiro elemento é 6, 2, perdão, e o próximo é 6, o outro foi 18, o 8 foi 54, eu observo que para determinar os próximos, eu estou multiplicando por 3. Se eu multiplicar por 3, eu sempre obtenho o próximo termo. Então, se é uma multiplicação, é classificado como progressão geométrica. Aí a soma dos termos da PG, né? A de si 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. E vamos ver esse exemplo.
Determinar o oitavo termo da PG. O oitavo termo é o A8. Ele é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, 8 menos 1. Então, o A8 é igual a 3, que é o primeiro. O Q é a razão. Como é que a gente encontra a razão, gente? Escolhe qualquer elemento a partir do segundo e divide pelo termo imediatamente anterior. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui eu vou ter um 2 elevado a 8 menos 1, que dá 7. Então, o meu oitavo termo vai ser 3 vezes 2 à sétima, 128. Então, meu elemento A8 vai ser 3 vezes 128. Vai dar 360 com 24, 384. Então, está aí para a gente determinar um elemento da PG. Basta fazer uso da expressão geral. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, esse foi o material que a gente trabalhou do módulo 13, tá bom? Sobre sequências e progressões. Respondam os exercícios de forma prática. Estudem um pouco mais sobre o conteúdo teórico. Concluam a lista de exercícios. Procurem os professores para a gente retirar as dúvidas de vocês. Desejo sucesso na avaliação. E vocês estão pertinho aí, né? Faltando somente uma única avaliação para concluir matemática de ensino médio. Pois um abraço a todos e até a próxima.